Provedor de Justiça entregou hoje no Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para este ano. A principal preocupação de Alfredo José de Sousa são os reformados e pensionistas. Primeiro Cavaco Silva, depois partidos da oposição e agora o Provedor de Justiça. Os juízes do Tribunal Constitucional já receberam 4 pedidos de fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para 2013. O Provedor de Justiça não tem dúvidas sobre a inconstitucionalidade dos artigos do Orçamento que suspendem o subsídio de férias aos reformados e pensionistas e que exige uma contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões mais altas. No documento enviado para o Palácio Raton, Alfredo José de Sousa considera que estas medidas são desproporcionadas e injustas e que, por isso, carecem de fundamento material bastante para justificar o tratamento de desfavor conferido aos aposentados e pensionistas, mesmo num quadro de emergência económica, financeira e orçamental. O Provedor de Justiça não tem dúvidas que estas normas são inconstitucionais por violação do princípio da igualdade e que vão para além dos limites da razoabilidade e de justa medida. O pedido do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e os Verdes incidiu sobre 10 normas do Orçamento do Estado para este ano, muito mais abrangente do que os 3 artigos que levantaram dúvidas ao Presidente da República e ao Partido Socialista. Nós entendemos dever suscitar outras questões. Desde logo a questão das reduções remuneratórias sobre os trabalhadores da administração pública, mas também a fiscalização de várias disposições em matéria de IRS, designadamente o que se prende com a redução de 8 para 5 escalões de IRS, com a redução ou o caráter meramente simbólico de deduções e também a sobretaxa de 3,5%. Tal como o Partido Socialista, os restantes partidos da esquerda também pediram urgência na decisão do Tribunal. Em pouco mais de uma semana, os juízes do Palácio Raton receberam já 4 pedidos de fiscalização do orçamento. Mas a lista não deve ficar por aqui. A estes poderão juntar-se um pedido da Associação Sindical de Juízes, feito através da Procuradora-Geral da República, e outro do PS Açores. Passos Coelho e o Governo vão invocar, junto do Tribunal Constitucional, o estado de emergência nacional para justificar as medidas contidas no orçamento. É a forma encontrada pelo Primeiro-Ministro para defender o documento e evitar o chumbo de algumas das normas. Com o cerco ao orçamento do Estado cada vez mais apertado, o Primeiro-Ministro quer garantir que toma todas as precauções para não ver nenhuma norma chumbada no Tribunal Constitucional. Afinal, estão em causa cerca de 5 mil milhões de euros, segundo os números dos técnicos oficiais de contas. Para isso, Pedro Passos Coelho vai apresentar no Palácio Raton a contra-argumentação para defender o orçamento do Estado. O documento de defesa está a ser preparado dentro do PSD, com o apoio do Ministério das Finanças. À cabeça das justificações está o momento de emergência de Portugal, para além de que estas são decisões excepcionais e imprescindíveis ao país. O Governo vai explicar aos juízes que as medidas deste ano são mais proporcionais, uma vez que recaem sobre o trabalho, mas também sobre o capital. Chegam aos privados e ainda porque se avançou para os novos escalões do IRS. Por outro lado, diz o Governo, os esforços são equitativos. Um outro argumento que o Executivo terá em conta é a questão de grande parte das medidas ser referente apenas em 2013, o que pode recordar a decisão do ano passado em manter alguns cortes devido ao período de urgência. A possibilidade de contra-argumentar está prevista na lei, mas no ano passado Pedro Passos Coelho não utilizou esse mecanismo. Mas este ano, com as dúvidas a crescer, parece que o Primeiro-Ministro quer garantir que faz tudo para impedir que o Tribunal diga que este orçamento necessário fere a Constituição. Luís Gomes e Garcia Pereira são convidados do Enfoque desta terça-feira. Obrigado a ambos pela presença. Luís, começo hoje por si. É defensável este Orçamento de Estado? Deixe-me começar com esta pergunta provocatória. Essa é uma pergunta, de facto, de difícil resposta. Naturalmente, é um orçamento que responde àquilo que são os reptos e os objetivos que o governo português tem de cumprir para, passa a redundância, conseguir responder
aos objetivos do programa de ajustamento e que, mais uma vez, aqui reitero que não foi este governo que negociou, nem foi este governo que assumiu estas medidas. Foi o Primeiro-Ministro, de facto, que, enquanto líder da oposição, avalizou, bem como também o parceiro de coligação do PSD no governo, o líder do CDS-PP, Paulo Portas, que também avalizou a proposta de memorando que na altura foi discutida e foi votada. Mas sabemos que esta é uma situação, como aqui já temos vindo a discutir e a falar diversas vezes, em que este clima de austeridade tem provocado sérios danos às famílias portuguesas, aos portugueses em gerais, tem contribuído para, digamos que, reduzir o poder de compra das famílias portuguesas e aumentar algumas dificuldades sociais. Sabemos isso bem claro. Mas toda a gente sabe que, infelizmente, não é possível fazer um processo de ajustamento de finanças públicas, infelizmente, sem haver sofrimento da sociedade portuguesa. Agora, também se discute cada vez mais, eu não posso deixar de insistir neste ponto, cada vez discute-se, de facto, e com propriedade, porque as pessoas estão a passar mal, com certeza, a atual situação do país, mas toda a gente já se esqueceu porque é que nós chegámos a esta situação do país. E esta é uma matéria que não pode ser esquecida. Segundo lugar, há indicadores que, apesar, e aqui quero sublinhar esse ponto, porque eu acho que nem tudo justifica para nós atingirmos os fins. Mas há indicadores que recentemente tivemos a informação e que também poucos falam relativamente às condições que Portugal vai encontrando de acesso ao mercado da dívida pública. Nós aqui falamos nisso até à exaustão. Não, estou a dizer que não se fala. Estou a dizer que por motivos óbvios. não é uma mensagem dominante, porque, de facto, eu percebo, aquilo que importa para as pessoas é se há pão ou se não há pão dentro de casa. É o dia de hoje, com certeza. Mas isto é importante também ter essa consciência clara. É que, se há austeridade, tem que haver uma luz ao fundo do túnel para a austeridade. E é bom recordar que há um ano atrás, e todos nós podemos concordar ou discordar deste caminho, mas é uma questão factual, todos ou muitos duvidavam que Portugal conseguia atingir condições de voltar aos mercados da dívida pública em 2013. E pessoas com responsabilidades importantes neste país e pessoas reputadas ao nível da economia. Mas hoje, aqueles que são os valores que temos conhecimento indicam-nos que é possível Portugal baixar ainda mais os juros da dívida pública e, portanto, de garantir o acesso ao financiamento do Estado. E isso é uma boa notícia para os portugueses. García Pereira, se o Tribunal Constitucional decretar a inconstitucionalidade de uma ou mais normas destas em relação às quais se vai pronunciar, o Governo devia admitir-se? Eu acho que o Governo devia demitir-se, já se devia ter demitido, e já que Cavaco Silva já o devia ter demitido, mas acho que se devia demitir. Na verdade, este orçamento é um orçamento que é a expressão concentrada de uma política de verdadeira chacina do povo português. É preciso dizer isso com toda a clareza. E as normas cuja apreciação está a ser levada ao Tribunal Constitucional são, porventura, algumas das mais óbvias. Não são todas, mas são algumas das mais óbvias. O truque depois do Tribunal Constitucional, o ano passado, embora chancelando a eficácia do golpe, ter declarado que não era conforme à Constituição o corte de 2 subsídios, e agora, em relação aos funcionários públicos, e agora pseudo-devolver de forma faseada ao longo de um ano, e depois subir o IRS para todos, é evidente que mantém, para não dizer que agrava, essa desigualdade. É um bocado aquela expressão, dar com uma mão para tirar com a outra. Sim, dar com uma mão uma coisa para tirar duas com a outra. Mas eu julgo que há coisas bem mais graves, até pelo caráter simbólico que assumem. Por exemplo, a redução do subsídio de doença e do subsídio de desemprego, isto é, em relação às pessoas que estão mais fragilizadas e que estão a ter que sobreviver com valores mínimos, ir taxar esses, porque é verdadeiramente isso que se trata, de lançar um verdadeiro imposto, é, obviamente, uma medida altamente gravosa. E não vale a pena vir dizer que se eliminou. Analisada, não é? E não vale, essa sim, por iniciativa de partidos da oposição e não por iniciativa quer do Presidente da República, quer
do próprio Presidente da República, quer do Provedor de Justiça, que reproduziu, e do PS, que reproduziram todas as mesmas questões. Mas eu saliento designadamente a subida brutal em termos de IRS, a compressão dos respectivos escalões, o acabar com a dedução de despesas que ignora completamente o critério da capacidade contributiva e a manutenção de uma evidente discriminação entre a forma como são tratados os rendimentos de trabalho e os rendimentos de capital. Não vale a pena o Luís Gomes repetir, nós vamos tributar em 28,5% as mais-valias do capital, quando a taxa de IRS por rendimentos do capital pode chegar a ultrapassar, com a taxa do escalão máximo, mais as sobretaxas em cima, aos 50%. Isto é, o caráter de classe deste orçamento, que contém, e aliás eu queria dizer que não é só este orçamento. Julgo que um dos erros que os trabalhadores portugueses não podem cometer é de apostar, digamos, o seu futuro numa luta puramente jurídico-legal, que aliás se arrisca a passar pelo mesmo episódio que se passou no ano passado, ou seja, que é o Tribunal Constitucional vir eventualmente a declarar a inconstitucionalidade destas normas, mas repetir a graça inconstitucional de permitir a produção de infringência. Admito que sim, porque o Tribunal Constitucional, convenhamos que há muito tempo deixou de ter aquela característica de um tribunal de superior qualidade, onde estão figuras, independentemente da sua maior ou menor proximidade a esta ou aquela outra área política, mas pessoas de facto de craveira intelectual, de prestígio científico, de idoneidade em termos pessoais, para passar a ser, em larga medida, um conjunto de comissários políticos. Portanto, o que ali está é o Bloco Central, entendamos-nos. E, portanto, é perfeitamente possível que, em nome da salvaguarda do chamado interesse público, se permita aquilo que já se permitiu no passado, que é, apesar de se declarar inconstitucional, salvaguardar-se não apenas os efeitos já produzidos, mas que são de ser produzidos para o futuro. E, portanto, repara, a lei das rendas, que está agora a começar a cair a pé juntos em cima dos arrendatários, vai lançar para a rua dezenas de milhares de arrendatários pobres com um regime absolutamente sumário e terrorista. Basta dizer que para recorrer, para lançar mão do recurso da fixação da nova renda, como veio hoje publicamente denunciado, é preciso que o arrendatário pobre tenha capacidade para despender mais de 300 euros. Portanto, nós estamos aqui com um conjunto de medidas que assentam sempre na mesma lógica. Em nome do pagamento da dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, de facto não há outro caminho à vista que não seja o de apertar cada vez mais com os impostos em cima de quem trabalha para depois chegar à conclusão que não chega. E é preciso assinalar isto. A dívida não tem cessado de aumentar. E o déficit não tem cessado de se agravar. E quando acabarem as possibilidades da contabilidade criativa e das estrafolhices contabilísticas consistentes em fazer privatizações à pressa para, com isso, ter umas receitas extraordinárias que permitam mascarar o déficit, não foram essas medidas, nós estaríamos neste momento com um déficit perto dos 7%. Portanto, este caminho não tem saída, é isso que eu quero dizer. 6% segundo a UTAU, que é isenta nesta matéria. De qualquer forma, ainda não tem a UTAU. E, portanto, não há saída para o problema. Um bom trabalho. Sim, pelo menos mais rigoroso do que os serviços mas ontem a UTAU, curiosamente, disse que há a possibilidade do Governo atingir o déficit de 5% para este ano com a ANA. Pois, com a ANA é o que eu estou a dizer. E quando acabarem as empresas, e a ANA é uma empresa, é a empresa, porventura, das empresas públicas mais rentável, para além de ser, digamos, a responsável pela gestão de um recurso público absolutamente estratégico, a gestão do espaço aeroportuário. É uma empresa que dá imensos lucros e esta lógica de vender ao preço da uva mijona de qualquer maneira para acertar as contas... Mas não foi manifestamente o caso como está manifestamente o caso. É um péssimo negócio. Foi entendida por todos o país o valor não foi entendido por todos. Luís Gomes, peço imensa desculpa. Receber, estava superior às expectativas que foram apresentadas previamente pelo Governo. Pois, isto é uma questão inequívoca, objetiva e factual. O que é objetivo e factual é as expectativas que o Governo apresentou. Primeiro, mesmo que não fosse uma empresa rentável, e altissimamente rentável, não se pode entregar a gestão do espaço aeroportuário a interesses privados. Porque Portugal perde qualquer capacidade de intervenção na gestão daquilo que é a sua ferramenta principal, que é a sua localização geoestratégica. E, portanto, eu gostava de... Vamos ao orçamento. Deixe-me só concluir o seguinte. Não há saída nenhuma. E estes senhores, é por isso que o PSD e o PS mas tem que concluir, Garcia Pereira. A conclusão é esta. Eu permito-lhe. Faça favor, Luís. A dar aqui uma nota em que o Garcia Pereira, a meu ver, está
está a passar por cima daqui de alguns argumentos que são argumentos e factos importantes. Relativamente à privatização da ANA, nós sabemos que havia um valor esperado do negócio e que o valor esperado do negócio foi largamente ultrapassado pelo o negócio que foi efetuado com a empresa francesa, que agora não estou recordado, a Vinci, que ficou com a privatização da ANA. Segunda questão. Não é francesa, é tão francesa como eu, mas enfim. A privatização da ANA estava previsto no programa da Troika. É evidente que a redução do déficit e atingir-se os 5%, que é extraordinariamente importante este valor, porque credibiliza aquilo que são as políticas do Governo e as responsabilidades de Portugal perante terceiros e perante o nosso país também, que pagamos impostos, em cumprir os valores económicos que nos estabelecemos, cumprir nos termos do acordo com a Troika para este ano, é evidente que o valor que estava previsto para este ano estava previsto também entrar a receita proveniente das privatizações. Estava previsto entrar a privatização da TAP e não foi privatizada, como todos nós sabemos. Assim como também imagino da RTP e que não foi consumado esse negócio. Houve a ANA. Naturalmente que o excedente que foi criado pelo um bom negócio que foi feito pela ANA pode ter ajudado a melhorar também alguns indicadores. É importante sublinhar isso, mas não vale a pena nós relevarmos o facto ou subestimarmos o facto de, bom, o Governo atingiu os 5% porque vendeu a ANA. E, agora, quando não há fome, atingir 5% estava já previsto, vendendo a ANA. Agora, morrendo à fome, passando de fome os 3 milhões, esse número, como sabemos, é absolutamente exagero. Mas não vamos estar aqui a discutir números, porque aquilo que está em causa é a situação das famílias portuguesas. E, de facto, as famílias portuguesas estão a passar, já aqui referi, e sublinho sem qualquer tipo de complexos, dificuldades pela situação e pelo momento que nós estamos a viver. Agora, eu pergunto ao García Pereira, será que é só mudar, como o García Pereira aqui refere muitas vezes, e substituir este governo por um governo patriótico e feito de e colocar de lado, enfim, como refere, determinados interesses, que é a solução para o país? Qual é a solução concreta para nós fazermos o ajustamento das nossas finanças públicas? Qual é a solução? Com certeza, acho que temos tempo para isso. Mas deixa-me só colocar mais 2 questões. Qual é a solução concreta para nós fazermos o ajustamento que nós temos de fazer para conseguir Portugal viver por si só? Quais são? Será que Portugal não tem tido as respostas sociais através do Programa de Emergência Social, que financia e fornece alimentos nas cantinas escola, fornece alimentos às pessoas que estão a passar dificuldades e que não têm dinheiro para comer, que promove o arrendamento social, em que foi criado um fundo, com uma parceria através da Caixa Geral dos Depósitos, se não estou em erro, para promover o acesso à habitação. Muitas famílias, por força da sua vida e do seu orçamento, entram numa situação de ruptura económica e financeira e é-lhes sacada a casa e, portanto, precisam de alojamento para poder viver. Há respostas sociais que neste momento estão a ser introduzidas pelo Governo. Há os CLDS, que são os Contratos Locais de Desenvolvimento Social, que o Governo está a promover, quer para as famílias que têm sido fustigadas por fenómenos naturais, os incêndios florestais, portanto, o furacão de Lagoa e de Silves e outras intempéries que se têm passado ao longo do país, bem como também naquilo que são as principais bacias e polos de desemprego, como acontece em várias zonas do país, que sei que o Governo está a preparar o CLDS para a área do emprego e inclusão social. E estas são respostas sociais e, por isso, a esse nível, do ponto de vista orçamental, para 2013 foi reforçado o orçamento para poder responder com mais eficácia nestas áreas, que este Ministério da Solidariedade está a tratar e está a procurar responder. Isso significa estar a procurar amenizar, suavizar o impacto devastador que, de facto, esta crise está a causar nas famílias portuguesas. Bem, faça favor. Depois destes enormes considerandos que já fazem quase esquecer quais são as perguntas, primeiro, qual é a alternativa? Pois não há nenhuma alternativa que passe pelo pagamento da dívida, porque noto que o Luís Gomes não respondeu a essa matéria. Desde que começou o programa dito de ajuda da Troika, a dívida não tem cessado de aumentar. E, portanto, isso mostra como a dívida é o instrumento que permite aumentar os ganhos da banca, em particular da banca germânica, à custa de precisamente quem fundamentalmente paga impostos em Portugal, ou seja, dos trabalhadores e dos trabalhadores no ativo e dos pensionistas e dos reformados, e, portanto, a alternativa tem de passar pela recusa do pagamento da dívida, pela recusa da política da Troika, que toda a gente, exceto o Governo
e os seus apoiantes mais externos, insiste, apenas eles é que não conseguem ver, que o ciclo de austeridade-recessão vai colocar o nosso país a níveis de empobrecimento absolutamente drásticos. E o 3 milhões de euros, 3 milhões de pobres, não é nada um número falso. 2 milhões são o número de pessoas que estão neste momento abaixo do limiar mínimo de pobreza e um número bem superior a 1 milhão é o das pessoas que só lá não estão porque beneficiam daquelas prestações sociais que vão acabar agora. O subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, o rendimento social de inserção e, portanto, que rapidamente vão transformar estes 2 milhões dos 3 milhões. Portanto, um programa que consiste em... Só para fazer um achegazinho. Luís Gomes, é justamente para contrabalançar justamente o términos desses programas que o Governo está a criar CLDS para procurar Luís Gomes, já disse isso há bocado, se me permite, às famílias não me que se encontram interrompa nessas situações. permanentemente, senão depois eu não sou capaz de responder às 3 perguntas. Evidentemente que o ajustamento para nós que é necessário para vivermos consiste apenas numa coisa, é que o país produza para se bastar a si próprio e não produza para encher os bolsos à banca germânica. Esta é que é a questão. E, portanto, isso passa por um governo democrático e patriótico. Registro com agrado que o Luís Gomes já percebeu qual é a diferença entre isto e o governo democrático de esquerda de que fala o PCP. Já percebeu que isto tem um caráter muito mais amplo, designadamente em termos de classe e de camadas de classe. Já percebeu que, inclusivamente, isto é a única política que é capaz de correr com o governo que é constituído pelo governo dele, pelo partido dele. E os portugueses já perceberam, Garcia Pereira? Não, os portugueses vão percebendo cada vez mais e à medida que este orçamento, que é um orçamento que está a ser disfarçado, mesmo esta, é preciso dizer com toda a clareza, esta técnica de diluir o pagamento ao longo do ano é não só uma forma de diminuir, digamos, o encargo que devia ser quando se rouba, e se rouba ilegalmente, deve-se devolver ainda mais. Diga? A proposta foi do UGT. Mas evidentemente o UGT faz o papel do traidor útil nesta matéria. Já o fez no acordo tripartido, volta a fazê-lo agora. Mas, para além de desempenhar esse papel, deixe-me só terminar, para além de desempenhar esse papel, quer dizer, paga-se menos, se em vez de se devolver imediatamente, se agarrar naquele dinheiro, se puser no banco, e se for devolvendo ao longo de um ano inteiro, com isso está a preparar a extinção no futuro dos subsídios de férias e de Natal e, ao mesmo tempo, está-se a procurar atenuar o efeito desastroso que vai ser a aplicação das novas tabelas de impostos quando as pessoas começarem a receber as remunerações deste ano. E, portanto, não há solução que passe por aí. A solução tem de ser de rompimento com a política da Troika e a construção, de facto, de um programa de desenvolvimento assente nas nossas próprias forças. Nós temos forças suficientes, temos meios produtivos suficientes, temos, digamos, material humano suficiente, temos uma localização geoestratégica suficiente para podermos fundamentalmente produzir... Outra conversa, não é a mesma. Essa é outra não conversa. É a mesma. E aí Não, Luís Gomes, não há hipótese nenhuma de desculpa. Desenvolvimento das nossas próprias forças produtivas se aceitarmos a lógica de continuarmos atrelados ao pagamento de uma dívida que garroteia completamente o país. Não vale a pena o Luís Gomes dizer que está de acordo em que nós devemos aproveitar as nossas próprias forças. Porque não é possível fazer isso com a lógica de um pagamento de uma dívida que só em juros foi 9 mil milhões no ano que passou e nos próximos anos até nas próximas décadas, possivelmente, nós vamos pagar entre 12 mil a 13 milhões. Um minuto a partir de agora. Um minuto a partir de agora. E negue isto que eu lhe acabei de dizer, faz favor. Negue se for capaz. Se quiser negar, está à vontade. Não se nós preocupe. pagamos 9 mil milhões de euros durante este ano. Meus senhores, temos um minuto. Meus senhores. Agora, então, a questão se paga 5% do PIB. Eu acho que o Garcia tem um minuto sem direito de resposta, Garcia na Pereira. mesma panela, como se costuma dizer. Primeiro e depois acaba. Não, então começa lá. Não, só temos um minuto, meus senhores. Não há... Está a meter tudo na mesma panela relativamente a essa matéria. Uma coisa é o caminho que nós temos de traçar. E relativamente aí, peço desculpa, Garcia Pereira, mas não deu nenhuma resposta, nem nenhuma alternativa relativamente a essa matéria. Outra questão é quem é que anda a ganhar com os programas de resgate, com os juros que Portugal está a pagar. Essa é outra questão. Nós não somos e essa é outra mesma. questão. Não é outra mesmo. matéria. E aí estamos um bocadinho de acordo, temos alguns pontos de interseção relativamente à linha de pensamento e que eu posso dizer, quando a União Europeia diz, o Durão Barroso dizia que a União Europeia não é a causadora desta crise, eu diria a União Europeia tem culpas no cartório da situação que hoje estamos a passar, porque a União Europeia não foi capaz de construir uma política solidária entre os países em que promovesse a criação rápida, urgente e necessária dos eurobonds, em que nos
em que Portugal não tivesse que sofrer a sangria que ele está a sofrer com esses juros da dívida pública. 3, 2, 1, meus senhores, muito obrigado. Terceira questão. Não, já não é a terceira questão. A privatização é aquilo que o Governo está a fazer. Agora não é de curto prazo, como sabe. Meus senhores, muito obrigado ambos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a 13 mil semana. milhões de euros de Amanhã juros, outro tema não esqueçam. estará em foco.